Preparemos o nosso espírito e o nosso coração para que a palavra encontre eco em nossa vida. Meus amigos, meus irmãos, estamos aqui no YouTube da Paróquia da Catedral Basílica de Nossa Senhora do Pilar para o nosso segundo encontro do mês da Bíblia. É uma alegria chegar até a sua casa, acolher você para estar conosco neste momento de formação. Setembro é mês da Bíblia e esse ano nosso tema é o livro do Deuteronômio. Abre a tua mão a teu irmão, é o lema que nós estamos meditando. Na última semana, no primeiro vídeo que nós lançamos, nós fizemos uma contextualização, apresentamos para vocês o livro do Deuteronômio e dissemos que é um livro do Antigo Testamento, o último livro do Pentateuco, o bloco dos 5 primeiros livros da Bíblia, e o Deuteronômio, ele se passa no contexto do final da caminhada do povo de Deus. O povo já havia caminhado 40 anos no deserto, saído do Egito, e agora prestes a entrar na terra que Deus prometera, Moisés reúne o povo para seus últimos discursos, para suas últimas orientações, de modo que o povo aprendesse o caminho certo, o caminho da liberdade, o caminho de ser povo de Deus, e fosse um povo feliz na terra prometida. É como que o Testamento de Moisés, esse último livro do Pentateuco. Então, a palavra Deuteronômio, nós aprendemos que significa segunda lei, é um nome grego, que mostra que a lei foi dada e depois, com o tempo, ela precisou ser ditada novamente por várias circunstâncias. E é esse o ponto em que nós encontramos o tema de hoje. O tema de hoje é o Decálogo. A lei de Deus é o amor. Todos nós já ouvimos falar, nem que seja na catequese da primeira comunhão, sobre os 10 mandamentos da lei de Deus. Até decoramos, os 10 mandamentos. O Decálogo é o conjunto dos 10 mandamentos da lei de Deus. Nós sabemos que as leis do Senhor, como diz o salmista, são perfeitas e elas são ditadas pelo coração de Deus, mas colocadas dentro da história humana. Por isso nós vamos meditar hoje um pouquinho sobre isso. Moisés, como vimos semana passada, está fazendo uma memória, está lembrando o povo tudo o que aconteceu nesses 40 anos de caminhada. Memória de quê? Do êxodo, da saída do Egito. Agora, no final da caminhada, nos pés do Monte Horebe, o Monte de Deus, o Monte da Aliança, preparando o povo para entrar na terra, Moisés novamente vai tocar no tema da lei. O tema da lei, que é um tema muito importante e que nós vamos apresentar neste vídeo de hoje. Preparemo-nos com o canto para ouvir a palavra de Deus. Senhor, que a tua palavra transforme a nossa vida. Queremos caminhar com retidão na tua luz. Queremos caminhar com retidão na tua luz. Meus amigos, meus irmãos, estamos aqui no YouTube da Paróquia da Catedral Basílica de Nossa Senhora do Pilar para o nosso segundo encontro do mês da Bíblia. É uma alegria chegar até a sua casa, acolher você para estar conosco neste momento de formação. Setembro é mês da Bíblia e esse ano nosso tema é o livro do Deuteronômio. Abre a tua mão a teu irmão, é o lema que nós estamos meditando. Na última semana, no primeiro vídeo que nós lançamos,
nós fizemos uma contextualização, apresentamos para vocês o livro do Deuteronômio e dissemos que é um livro do Antigo Testamento, o último livro do Pentateuco, o bloco dos 5 primeiros livros da Bíblia, e o Deuteronômio, ele se passa no contexto do final da caminhada do povo de Deus. O povo já havia caminhado 40 anos no deserto, saído do Egito, e agora prestes a entrar na terra que Deus prometera, Moisés reúne o povo para seus últimos discursos, para suas últimas orientações, de modo que o povo aprendesse o caminho certo, o caminho da liberdade, o caminho de ser povo de Deus e fosse um povo feliz na terra prometida. É como que o Testamento de Moisés, esse último livro do Pentateuco. Então, a palavra Deuteronômio, nós aprendemos que significa segunda lei, é um nome grego, que mostra que a lei foi dada e depois, com o tempo, ela precisou ser ditada novamente por várias circunstâncias. E é esse o ponto em que nós encontramos o tema de hoje. O tema de hoje é o Decálogo. A lei de Deus é o amor. Todos nós já ouvimos falar, nem que seja na catequese da primeira comunhão, sobre os 10 mandamentos da lei de Deus. Até decoramos, os 10 mandamentos. O Decálogo é o conjunto dos 10 mandamentos da lei de Deus. Nós sabemos que as leis do Senhor, como diz o salmista, são perfeitas e elas são ditadas pelo coração de Deus, mas colocadas dentro da história humana. Por isso nós vamos meditar hoje um pouquinho sobre isso. Moisés, como vimos semana passada, está fazendo uma memória, está lembrando o povo tudo o que aconteceu nesses 40 anos de caminhada. Memória de quê? Do êxodo, da saída do Egito. Agora, no final da caminhada, nos pés do Monte Horebe, o Monte de Deus, o Monte da Aliança, preparando o povo para entrar na terra, Moisés novamente vai tocar no tema da lei. O tema da lei, que é um tema muito importante e que nós vamos apresentar neste vídeo de hoje. Vamos então ao texto bíblico. Nós já nos preparamos, cantando. Vamos agora ler o texto bíblico de Deuteronômio, capítulo 5, versículos do 6 ao 21. Deuteronômio 5, versículo 6 ao 21. Assim diz o texto: Eu sou o Senhor teu Deus, que te fiz sair do Egito, da casa da escravidão. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti estátua com qualquer figura que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não te prostrarás diante delas, nem lhes prestarás culto, pois eu sou o Senhor teu Deus, um Deus zeloso, que cobro a iniquidade dos pais junto aos filhos, até a 3ª e a 4ª geração dos que me odeiam. Mas uso de misericórdia até 1000 gerações para com os que me amam e guardam os meus mandamentos. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não deixará impune quem tomar em vão seu nome. Guarda o dia de sábado, santificando-o, como te ordenou o Senhor teu Deus. Durante 6 dias trabalharás para fazer todo o teu trabalho, mas no 7º é o sábado, em honra do Senhor teu Deus. Não farás trabalho algum, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem teu escravo, nem tua escrava, nem teu boi, nem teu jumento, nem algum de teus animais, nem o migrante que vive em tuas cidades, a fim de que teu escravo e tua escrava descansem da mesma forma que tu. Lembra-te que foste escravo na terra do Egito, e que o Senhor teu Deus, com mão forte e braço estendido, te fez sair dali. Por isso o Senhor teu Deus te ordenou guardar o dia de sábado.
Honra teu pai e tua mãe, como o Senhor teu Deus te ordenou, para que se prolonguem teus dias e te suceda bem na terra que o Senhor teu Deus te dará. Não cometerás homicídio, não cometerás adultério, não furtarás, não darás falso testemunho contra o teu próximo, não desejarás a mulher do teu próximo, não cobiçarás a casa do teu próximo, nem seu campo, nem seu escravo, nem sua escrava, nem seu boi, nem seu jumento, nem coisa alguma do teu próximo. Palavra do Senhor, graças a Deus. Nós ouvimos então esse trecho do capítulo 5 do Deuteronômio, que fala justamente das leis de Deus. Nós aprendemos no catecismo e decoramos os mandamentos: amar a Deus sobre todas as coisas, não tomar seu santo nome em vão, guardar os domingos e festas de guarda, honrar pai e mãe e assim por diante. Não é uma lista de mandamentos. O que às vezes nós não sabemos é que esta lista de mandamentos, ela aparece 2 vezes no Pentateuco, no Antigo Testamento. A primeira vez em Êxodo e a segunda vez no Deuteronômio. Com diferenças. Essas 2 listas aparecem com algumas diferenças interessantes uma da outra. Em Êxodo, a primeira vez que aparece a lista dos mandamentos, Êxodo capítulo 16 até o comecinho do 17, os mandamentos são dados à primeira geração de israelitas saída do Egito. Então foi logo depois que o povo saiu, na primeira geração, o pessoal que atravessou o mar, o pessoal que viveu mais no Egito, eles receberam esta primeira lista de mandamentos, as tábuas da lei, as famosas tábuas da lei de Moisés. Em Deuteronômio, 40 anos depois, essas leis são dadas à segunda geração de israelitas. A maioria dos que atravessaram o mar já havia morrido no deserto. Era o pessoal que nasceu, que saiu do Egito pequeno. Então tem uma diferença, porque agora esse povo já viveu um tempo diferente no deserto e vai viver mais diferente ainda na terra prometida. Então, em Êxodo, os mandamentos para a primeira geração, em Deuteronômio, os mandamentos são dados para a segunda geração. O espírito das 2 listas é o mesmo. São 10 mandamentos em uma, 10 mandamentos em outra. Mas os textos são escritos de maneiras diferentes, em contextos diferentes, com acentos diferentes. Então, vejamos 2 exemplos rápidos da diferença dos textos. O sábado, por exemplo. Em Êxodo 20, capítulo 20, versículo 11, fala em lembrar, lembra do sábado, mas em relação à criação, o 7º dia da criação. Então, tem um acento diferente de Deuteronômio 5:11, que já fala em guardar o sábado, lembrando do que? Não mais da criação, mas da libertação. Foi o que nós lemos. Guarda o dia de sábado. Por quê? Porque o Senhor te libertou e te fez sair do Egito. E estende o sábado não só ao povo de Israel, mas ao migrante, ao estrangeiro, ao escravo, aos animais, à terra. Todos merecem descansar. Por que tem essa diferença? Porque o povo que vai entrar na terra prometida deve ser um povo livre, com direito ao descanso que eles não tinham no Egito, com direito a um dia de folga que eles não tinham quando eram escravos. Por isso, em Deuteronômio, nós vamos falar mais da libertação do que da criação. E esse direito estendido ao estrangeiro, ao migrante, ao escravo, é para lembrar que todos têm dignidade. Todos têm dignidade na terra. Aí vocês podem se perguntar, mas só o fato de ter escravos já joga a dignidade por terra. Nós temos que entender que o conceito que temos de dignidade, de escravidão, de migrante hoje é muito diferente do conceito daquele tempo e daquele contexto.
Naquele contexto, a escravidão era muito diferente do que nós conhecemos por escravidão no Brasil, por exemplo, a escravidão dos nossos irmãos africanos. O conceito de imigrante, de refugiado, é diferente do conceito de hoje. Então, como os conceitos eram diferentes, os costumes eram diferentes, nós não podemos olhar com os mesmos olhos. A escravidão era algo que não tinha como se extinguir naquele momento. E tinha uma outra dinâmica também. Então, o que fazer para que o escravo tenha dignidade, o migrante tenha dignidade? Estender a lei do sábado até ele. Ele também pode e deve descansar. Então, a lei do sábado era mais trabalhada porque, depois de uma caminhada de 40 anos, agora eles já estão prestes a entrar na terra da liberdade para ser um povo novo. Uma outra rápida diferença dos dois textos. A figura da mulher. Na lista do Êxodo, o pecado de cobiçar a mulher estava ligado ao pecado de cobiçar uma coisa, cobiçar uma terra, uma casa, um manto. A mulher era colocada no mesmo nível das coisas, cobiçar as coisas alheias. Em Deuteronômio já existe um passo a mais de valorização da mulher e ela é colocada separada. Nós temos aqui, no versículo 21, não desejarás a mulher do teu próximo. E depois, em um outro momento, não cobiçarás a casa do próximo, nem seu campo, nem seu boi, nem seu jumento, nem coisa alguma que pertença a ele. Ou seja, já existe um passo a mais na humanização da lei, de maneira que a mulher não seja colocada no mesmo patamar das coisas. Então nós estamos entendendo que os mandamentos da lei de Deus, dados por Deus através de Moisés ao povo, eles tiveram duas redações, a primeira no Êxodo, no começo da caminhada, e a segunda no Deuteronômio, como nós acabamos de ler no capítulo 5º. Capítulo 5º você vai guardar aí na sua cabeça, ou anotar no seu caderno, ou na sua Bíblia, para reler durante essa semana, porque ele é muito importante. Então nós já entendemos isso. Vamos tentar interpretar alguma coisa, algumas chaves, algumas dicas. Para ler a Bíblia nós precisamos de chaves que abram as portas mais difíceis. Então algumas chaves para entender o decálogo aqui na Sagrada Escritura. Primeira chave: fidelidade ao Deus ciumento. Depois do capítulo 5º, vários capítulos do Deuteronômio vão aprofundar o tema dos mandamentos. E tudo isso em chave da fidelidade. A fidelidade vai ser uma grande chave de leitura. Por quê? Os mandamentos querem ser uma orientação para a fidelidade a Deus. O povo precisa ser fiel. Deus foi fiel o tempo todo e continua a ser com o povo de Israel. Agora o povo precisa também estabelecer fidelidade. Nos 40 anos de deserto, muitas infidelidades aconteceram. Murmuração, reclamação, idolatria. Certo momento eles fazem um bezerro de ouro. Eles ficam com ciúme de Moisés, armam, tramam. E toda essa questão deve ser resolvida. Então é preciso que haja uma fidelidade. E fidelidade a quem? A Deus. A Deus. E Deus que é, no dizer da Escritura Sagrada, um Deus ciumento, um Deus que não tolera que o seu povo siga outros deuses. Basta lembrar que o povo está prestes a entrar na terra prometida. E na terra prometida habitavam povos com seus deuses. Então tinha os ferezeus, os jebuseus, os amorreus, os heveus, cada povo desse com sua cultura religiosa. Então, os mandamentos é uma exortação a que o povo não caia na idolatria. A idolatria vai ser sempre um pecado terrível a rondar o povo de Israel.
Por exemplo, o texto que nós acabamos de ler diz o seguinte: não terás outros deuses diante de mim. Não terás outros deuses diante de mim. Depois diz o seguinte: pois eu sou o Senhor teu Deus, um Deus zeloso, que cobro a iniquidade dos pais junto aos filhos até a 3ª e 4ª geração dos que me odeiam, mas uso de misericórdia até 1000 gerações para com os que me amam e guardam os meus mandamentos. Ou seja, não deve haver nenhum outro Deus. Nada se coloca no lugar de Deus. É o que o mandamento quer dizer. E parece que existe aqui uma troca entre Deus e povo, não é? Aqueles que não são fiéis, Deus cobra. Os que são, Deus é misericordioso até a 1000ª geração. O mandamento quer dizer o seguinte: que Deus será sempre abundante com quem Ele é fiel. Quem Ele é fiel. Jesus, em certa vez, numa parábola de Jesus, certa vez, diz o seguinte, que aquele que é fiel no pouco, recebe mais. É justamente isso aqui que o texto está dizendo. Então, o povo é propriedade de Deus, por isso que Deus quer fidelidade. O povo é propriedade de Deus. É um povo de filhos, é uma família. Então, assim, é preciso que haja uma fidelidade imensa ao Deus da aliança. Nós falamos de aliança no vídeo passado. Aliança é esse contrato entre Deus e humanidade, entre Deus e povo, que deve ser cumprido das duas partes. O Deus da aliança é fiel. Os mandamentos exortam a fidelidade do povo ao Senhor seu Deus. A segunda chave: Deus não é mágico. Deus não é mágico. Mais uma vez vamos lembrar dos povos vizinhos, com muitos cultos mirabolantes, com muitos cultos de fantasia. Então, diante desses povos, o povo de Israel deve ter o seguinte pensamento: o nosso Deus não é um Deus das magias, das fábulas, um Deus de coisas fantasiosas. E por isso, existe um mandamento nessa lista dizendo: é preciso respeitar o nome de Deus. Não tomar o nome de Deus em vão. Então, olha, o começo dos mandamentos, os primeiros mandamentos: amar a Deus, não tomar seu nome em vão, respeitar o sábado. Esses 3 mandamentos querem guardar uma fé pura, uma fé no único Deus, numa única tradição. E essa fé pura que o povo deve guardar significa fidelidade a um Deus que é santo. O povo que caminha deve procurar caminhar na fidelidade do Deus que é santo. E a terceira e última chave para entendermos a estrutura do Decálogo é o amor a Deus conectado ao compromisso com o próximo. Os 3 mandamentos falaram de Deus, os outros vão falar do respeito ao próximo. Quais são os outros mandamentos? Honrar pai e mãe, ou seja, respeitar a instituição familiar, aqueles que nos deram a vida. Depois, não matar, respeitar a vida desde o seu começo até o seu final. A vida é sagrada, é Deus quem dá a vida. Depois, não cometer adultério, o que nós às vezes dizemos não pecar contra a castidade. Respeitar as relações humanas, a relação do casamento, e também se liga ao outro mandamento: respeitar a mulher do próximo, respeitar o marido da outra pessoa, respeitar a instituição familiar enquanto um local sagrado. Depois, não roubar, respeitar a propriedade do outro, aquilo que lhe é devido, aquilo que é honesto. Aqui nós podemos abrir um leque de coisas, viver a justiça, viver o direito, a honestidade, o reto zelo com o pagamento e outras tantas coisas mais. Depois, não levantar falso testemunho, pecado da mentira, da difamação, e não cobiçar as coisas alheias, pecado da inveja, de querer as coisas dos outros e
e etc. Então todos esses mandamentos são regras de vivência comunitária. E aqui não se trata apenas de uma lei pela lei, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. A lei é um compromisso de cuidado mútuo. O povo de Israel devia viver do cuidado entre si. Uns cuidando dos outros, deveriam ser um povo unido. Essa é a intenção do mandamento. Proteger a família, proteger o idoso, proteger a propriedade, proteger o casamento, proteger a vida. E se cada um seguir o mandamento, o povo consegue ser feliz. Então nós já podemos aqui tirar uma primeira reflexão para esse nosso segundo vídeo, esse nosso segundo encontro. Os mandamentos do Senhor, que são belos, que são brilhantes, como diz o salmista, que para os olhos é uma luz, que é mais precioso que o ouro. Os mandamentos do Senhor se prestam a orientar uma vida feliz. Se vocês se lembrarem lá daquela passagem do Evangelho que Jesus se encontra com um jovem e o jovem pergunta: mestre, o que fazer para ser salvo? E Jesus responde o quê? Observa os mandamentos. Então, para se salvar, para ser feliz, primeiro passo, não é o passo completo, mas o primeiro passo é observar os mandamentos. Os mandamentos não são camisas de forças ou gaiolas que tiram a nossa liberdade. Os mandamentos também, eles se processam de maneira diferente de uma lei positiva, como entendemos hoje, um código civil, um código penal. Os mandamentos da lei do Senhor, eles se processam de uma outra maneira. Eles são mandamentos para libertar o ser humano para uma vida feliz. O mandamento não é um caminho em si. O mandamento é como que placas colocadas à margem do caminho. Os mandamentos vão nos orientando. Nós podemos fazer assim, não podemos fazer desse outro modo, temos que andar assim, nessa conduta. E assim os mandamentos ajudam a percorrermos a estrada da vida no rumo certo até a nossa meta final, que é chegarmos todos à morada eterna. Vistos assim, os mandamentos se tornam diferentes para nós. E para aquele povo isso significou muito, porque o povo precisava de mandamentos que os incentivassem, principalmente na solidariedade e principalmente os ajudasse a viver como o povo que Deus escolhera para ser o povo da aliança. Então os mandamentos, nós colocamos aqui 3 chaves, poderíamos colocar mais, mas só essas 3 já nos ajudam. Para que servem os mandamentos? Primeiro, para nos lembrar que temos um Deus fiel e que precisamos também ser fiéis a eles. Segunda chave, o nosso Deus é um Deus único, Ele é santo, devemos respeitá-lo, amá-lo e honrá-lo. Não devemos admitir nenhum outro tipo de concessão, a não ser... Não podemos admitir nenhuma outra concessão a outro culto, a outro Deus. Somente o nosso Deus é santo. E terceira chave, esses mandamentos me ajudam a viver bem com os outros, respeitando tudo que é deles, e respeitando tudo que é do mundo, e respeitando a obra criada, e respeitando a justiça, e respeitando o direito, e respeitando a si próprios. Então, os mandamentos se prestam a isso. Com essas 3 chaves nós entendemos o que Moisés quis dizer para aquele povo. Olha, cumpre os mandamentos e vocês serão felizes. O primeiro versículo do capítulo que nós ouvimos diz o seguinte: escuta, Israel, os preceitos e as normas que hoje vou proclamar aos vossos ouvidos, para que os aprendais e cuideis de pô-los em prática. O Senhor, nosso Deus, fez aliança convosco em Horebe. Não foi com os nossos pais que o Senhor fez essa aliança, mas conosco que aqui estamos, todos vivos hoje. Ou seja, esses mandamentos que foram dados lá naquele tempo, a palavra de Deus é sempre nova, são mandamentos que também
são dados a nós e à nossa vida hoje. Eu deixo 2 perguntinhas para você pensar durante essa semana. Primeiro dever de casa é ler o texto de novo, o capítulo 5 do Deuteronômio. E 2 perguntas. O que significa hoje cumprir os mandamentos? Nós vivemos um momento onde as leis são muito relativas, as pessoas relativizam a lei, os costumes, as normas, até as coisas mais básicas, as normas mais simples, as pessoas estão relativizando. Qual o sentido de cumprir hoje os mandamentos de Deus? Será que isso tem sentido? Será que isso ainda vale? O que eu penso desses mandamentos? E a segunda pergunta, como os mandamentos podem ajudar a minha vida, em particular, a ser melhor? Relembre os 10 mandamentos. Faça um exame de consciência, como se você fosse confessar. O que os mandamentos me ajudam hoje? O que eles podem fazer para a minha vida hoje? E assim você vai entender o texto de hoje, o tema do nosso vídeo de hoje e aplicá-lo na sua vida como é o interesse da palavra de Deus. Jesus nos deu uma lei nova, um mandamento novo. Eu vos dou um mandamento novo, amai-vos como eu vos tenho amado. Então a lei do cristão, ela se resume toda no amor. Os 10 mandamentos, eles se resumem em 2, amar a Deus e amar ao próximo. Para encerrar nosso encontro de hoje, vamos meditar algum trecho do Salmo 19, 18. Perfeição da criação e da lei. A lei do Senhor é sem mancha, conforto para a alma. O testemunho do Senhor é fiel, torna sábios os simples. Os preceitos do Senhor são retos, alegram os corações. O mandamento do Senhor é lúcido, ilumina os olhos. O temor do Senhor é puro e permanece para sempre. Os julgamentos do Senhor são verdadeiros, todos justos igualmente. São mais desejáveis que o ouro, que muita pedra preciosa, e mais doce que o mel que goteja do favo. Pois teu servo neles se instrui, a grande recompensa em guardá-los. Há quem não perceba os próprios erros? Purifica-me de minhas faltas ocultas e da soberba guarda o teu servo, para que ela não domine sobre mim. Então serei sem mancha e ficarei puro do maior delito. Sejam-te agradáveis as palavras da minha boca e a meditação do meu coração na tua presença, Senhor, meu auxílio e meu Redentor. Que o Senhor nosso Deus nos ajude a compreender, vivenciar a sua lei, a lei do amor, expressa na sua palavra, e que Ele abençoe a nossa vida hoje e sempre. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Você que participou conosco, colabore, curta, compartilhe, comente aí na nossa página e nós esperamos todos na próxima semana, se Deus quiser.